Olá, vamos começar hoje mais uma aula de matemática, dessa vez com o tema de matrizes. Os conceitos básicos que vamos trabalhar hoje serão definição de matriz, tipos de matrizes, construção de matriz por meio de uma lei de formação, igualdade entre matrizes e as operações de soma e subtração com matrizes. Os nossos objetivos são esses. Dando sequência. Sempre que a gente fala de matrizes, é importante fazer uma associação com a ideia de organização matricial, até porque uma coisa está bem associada à outra. Então, um primeiro exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês sobre organização matricial é o exemplo da organização que se faz hoje em dia com as cadeiras de cinema, as cadeiras de teatro. Então, quando você vai a um cinema, vai para a bilheteria, compra o seu ingresso e observa o seu ingresso, se no seu ingresso a numeração da cadeira, ali você tem um bom exemplo de uma organização matricial. Então, por exemplo, quando você vai, compra o ingresso e no ingresso apresenta lá a cadeira B3. O que significa isso? Significa que naquele cinema, naquela sala, as cadeiras estão organizadas de modo que as linhas vão estar orientadas a partir de letras e a cadeira em colunas a partir de números. Então, essa é a organização que se faz dentro de uma sala de cinema. Então, quando você compra o seu ingresso, escolhe a cadeira e sua cadeira é a cadeira B3, por exemplo. Então, ao entrar na sala de cinema, você vai procurar a fileira B, a terceira cadeira dessa fileira B, e ali você consegue identificar com facilidade qual é a cadeira que você deve se sentar. Um exemplo semelhante a esse é o exemplo do tabuleiro de xadrez. Então, no tabuleiro de xadrez, você também tem uma organização matricial, só que dessa vez temos as colunas sendo simbolizadas aqui, denominadas a partir de letras, de A a H, e as linhas a partir de algarismos de 1 a 8. Então, por exemplo, se eu quero identificar a peça que está na casa D2, a casa D2 é essa aqui. Então, esse peãozinho que está aqui na casa D2, eu quero levá-lo, por exemplo, para a casa D4. Então, significa que eu estou subindo com esse peão 2 casas e levando aqui na casa D4. Então, aqui também é um exemplo simples de uma organização matricial. Para que a gente possa trabalhar com uma definição de formal, estou trazendo aqui uma das definições. Então, diz o seguinte: dados dois números naturais, m e n não nulos, denominaremos por matriz toda a tabela formada por números reais, distribuídos em m linhas e n colunas, sendo esta simbolizada, por exemplo, por A. Observa que aqui eu tenho uma letra maiúscula, e aqui as letras M e N. M vezes N, a gente lê M por N. Isso significa que M vai definir para a gente a quantidade de linhas dessa matriz e N a quantidade de colunas dessa matriz. Então, quando eu tenho aqui a matriz A, definida por M por N, eu vou ter M linhas, N colunas, e cada elemento dessa matriz também vai ter uma representação, uma forma simbólica de representá-lo, da qual vai ser possível identificar a posição desse elemento dentro da matriz. Então, por exemplo, quando eu vejo aqui o elemento A11, o que significa esse elemento A11? Significa que esse é o primeiro elemento da primeira linha, primeira coluna. Então, esse 1 significa linha, esse 1 significa coluna. Lembrando que aqui eu tenho as colunas, Então, as colunas são essas apresentadas aqui nessa organização vertical, e as linhas aqui numa organização horizontal. Perfeito? Então, voltando aqui, se eu observo um elemento A21, o que significa isso? Nessa ordem, A21, a ordem aqui é importante, porque esse 2 vai representar a linha, esse 1 vai representar a coluna.
Um exemplinho aqui de uma matriz A. Essa matriz é uma matriz 3×3. Observem que ela tem 3 linhas e 3 colunas. Então, nesse exemplo, encontramos uma matriz simbolizada pela letra A, contendo 3 linhas e 3 colunas. Portanto, temos uma matriz 3×3. Observa que se eu quiser, por exemplo, identificar, né, o elemento 3, esse elemento aqui, ele é o elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Então, eu posso dizer que esse elemento é o elemento que ocupa a posição A22, né? A22 significa o elemento da matriz que está na segunda linha, segunda coluna. E quem é esse cara? O número 3, que é o elemento que está aqui na segunda linha e na segunda coluna. Um outro exemplo aqui. Eu quero o elemento que está na terceira linha e segunda coluna. Então, terceira linha, segunda coluna, que é o elemento que está na terceira linha, segunda coluna, é o 4, né? Então, o elemento A32, que está na terceira linha, segunda coluna, é o 4. Então, a partir dessa organização, dessa forma de simbolizar a posição dos elementos de uma matriz, conseguimos com facilidade identificar qualquer elemento dessa matriz, identificar a posição que ele está, identificar a ordem dessa matriz. Então, são coisas aqui que ajudam bastante a gente e vai ajudar a gente a resolver alguns problemas a seguir. Vamos dar sequência. Temos aqui um outro exemplo de uma organização matricial, né? Nesse caso, temos uma tabela na qual temos produtos, né? Então, arroz, feijão, milho e soja. Então, esses produtos estão aqui representados, a quantidade vendida desses produtos aqui nas linhas e os meses de janeiro a junho aqui nas colunas. Então, nessa tabela, é possível, né, com facilidade, identificar, por exemplo, qual foi a quantidade vendida de arroz no mês de janeiro. Então, na linha arroz, coluna janeiro, temos aqui 1.500 kg de arroz. Então, essa é a quantidade de arroz que foi vendida em janeiro. Por exemplo, aqui a gente está pedindo a quantidade de arroz vendido em junho. Então, na linha do arroz, na coluna junho, está aqui 760 quilos a quantidade de arroz vendido em junho. Um outro exemplo aqui, quantidade de feijão vendido em fevereiro. Então, na linha do feijão, na coluna de fevereiro, temos aqui 750 quilos. Então, observa que a partir da informação da linha e da coluna, conseguimos identificar a quantidade desejada. É claro que a gente tem aqui 3 informações importantes: produto, o mês e a quantidade. Então, se eu tenho 2 dessas informações, eu consigo encontrar a terceira. No outro exemplo, isso fica bem claro. Observa. Eu quero observar que a maior quantidade de milho vendida no mês entre janeiro e junho foi de 1.820 kg. Quero saber em que mês que isso aconteceu, né? Então, observa, eu tenho a informação do produto. O produto é milho, né? Eu tenho a informação da quantidade, 1.820. Então, milho, 1.820, está aqui. Isso aconteceu quando? Em maio. Então, temos como encontrar a terceira informação se eu tenho as 2 informações, né? Então, observa que aqui a gente tem produto, mês e quantidade. Se eu tenho 2 dessas informações, eu consigo encontrar a terceira com facilidade. Vamos seguir? Agora a gente vai dar uma olhadinha em alguns tipos de matrizes, né? Então, temos aqui uma matriz linha, um exemplo de uma matriz linha. O que é uma matriz linha? Como o próprio nome diz, é uma matriz que tem uma única linha. Não importa a quantidade de colunas. No nosso exemplo, colocamos aqui uma matriz linha que tenha 4 colunas, mas não importando a quantidade de colunas, a matriz linha é aquela matriz que tem uma única linha. Da mesma maneira, a matriz coluna é aquela que tem uma única coluna. Uma matriz nula é aquela matriz em que todos os seus elementos são nulos, né? Uma matriz quadrada é uma matriz em que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Então, a gente representa essa matriz
né, escreve aqui a ordem dessa matriz como M por M, N por N, enfim, a letra que eu utilizo para simbolizar a quantidade de linhas vai ser a mesma que eu vou utilizar para representar a quantidade de colunas, para informar que nessa matriz a quantidade de linhas é exatamente a mesma quantidade de colunas. Então, de novo aqui a nossa matriz A, 3 linhas, 3 colunas, é uma matriz 3 por 3, é um exemplo de uma matriz quadrada. A matriz diagonal, né? Numa matriz quadrada, né, nós vamos ter uma diagonal principal e uma diagonal secundária. Então, a matriz diagonal é aquela em que todos os elementos que estão abaixo ou acima da diagonal principal serão sempre zero, né? Então, a matriz diagonal, a gente diz que uma matriz quadrada é uma matriz diagonal quando você tem todos os elementos que estejam abaixo ou acima da diagonal principal serão todos iguais a zero. Continuando aqui, temos uma matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz quadrada, é uma matriz diagonal. Observa que todos os elementos que estão abaixo, acima da diagonal principal, são todos iguais a zero. Só que tem uma peculiaridade, né? É uma matriz diagonal em que todos os elementos da matriz diagonal são iguais a 1. Então, isso é o que vai diferenciar isso, e a partir dessa informação vamos denominá-la de matriz identidade. Mas não deixa de ser uma matriz quadrada, não deixa de ser uma matriz diagonal. Matriz triangular superior. Observe, na matriz triangular superior, todos os valores abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Só esses valores abaixo da diagonal principal são iguais a zero. Então, temos aqui todos os valores que estão abaixo da diagonal principal iguais a zero. Triangular inferior, ao contrário, todos os valores acima da diagonal principal são iguais a zero. Perfeito? Continuando aqui. Agora a gente vai ver como é que é possível construir uma matriz a partir de uma lei de formação. Essa lei de formação vai envolver exatamente essa representação que a gente faz para identificar a posição de um elemento numa determinada matriz. Então, a gente já viu, né, lá no início, que um elemento qualquer de uma matriz ele vai ser representado a partir de uma letra itálica, né, uma letra minúscula itálica, e duas informações, o I e o J, né, que a gente simboliza aqui A e J. O I sendo a quantidade de linha, né, a linha na qual esse elemento está posicionado, e J a coluna na qual esse elemento está posicionado. Então, quando a gente fala do elemento A22, que eu estou falando do elemento que está na segunda linha e na segunda coluna, a gente já falou sobre isso. Então, se eu crio uma lei de formação a partir desses valores I e J, conseguimos montar uma matriz qualquer. Então, cria-se uma lei de formação, por exemplo, nesse caso, eu quero montar uma matriz, observa que é importante que a ordem da matriz seja dada para que seja possível a construção da matriz. Então, eu estou dizendo que eu quero montar uma matriz A de ordem 3 por 3, então é uma matriz quadrada que a gente vai montar, tal que cada elemento A e J vai ser dado a partir da soma dos valores de I com os valores de J, né? Então, fica fácil a gente montar essa matriz. Uma boa dica é, primeiro, organiza a matriz a partir dos elementos, né, da posição de cada elemento. Então, montar essa organização aqui, ela é importante, até para que você possa, sabendo a lei de formação, orientar aqui com facilidade. Então, a lei de formação é simples, é somar I com J. Então, 1 mais 1, 2. 1 mais 2, 3. 1 mais 3, 4. E assim sucessivamente, né? 2 mais 1, 3, e aí vai. Conseguimos, então, montar toda a matriz. Então, observa que é importante você ter essa organização para que, a partir disso, você possa operar com os valores de I e J, considerando aqui a lei de formação dada. Vamos ver mais um exemplo aqui, mais um exemplo. Dessa vez eu quero montar uma matriz 3 por 4. Não é uma matriz quadrada, mas não há problemas em relação a isso. É uma matriz que tem 3 linhas e 4 colunas. Observa que está aqui a organização dos seus valores, né, da posição de cada valor. Então, considerando essa organização, os valores de I e J, vamos aplicar aqui
na lei de formação e identificar cada valor dessa matriz. Montei uma tabela para facilitar aqui o cálculo, né? Então, A11 está aqui, primeira linha, primeira coluna. Aplicando na lei de formação, teremos 3 vezes 1 menos 2 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 1 dá 2, 3 menos 1 dá 1. Está aqui o resultado. A12, então primeira linha, segunda coluna, né? 3 vezes 1 dá 3, menos 2 vezes 2, que dá 4. Então, 3 menos 4, menos 1. E assim sucessivamente. Então, coloquei aqui na tabela todos os valores de IJ, né? Então, estão aqui todos os valores de IJ aplicados na lei de formação. Os resultados estão aqui. Aqui temos, então, o resultado final da matriz, que é construída a partir dessa lei de formação. Tranquilo, gente? Vamos lá. Igualdade entre matrizes. Para que a gente possa falar de igualdade entre matrizes, a primeira condição que é necessária é que se observe que estamos trabalhando com matrizes de mesma ordem. Então, não faz sentido falar de igualdade entre matrizes se essas matrizes não têm a mesma ordem. Então, o que eu quero dizer é que a partir de duas matrizes que têm o mesmo tamanho, então eu estou falando de uma matriz A de ordem M por N, estou falando de uma matriz B também de ordem M por N, aí sim a gente pode falar de igualdade entre matrizes. E aí o conceito é muito simples, né? Teremos duas matrizes iguais, se essas matrizes tiverem a mesma ordem e se os seus elementos correspondentes forem iguais. Ou seja, se o elemento A11 da matriz A for igual ao elemento B11 da matriz B, se o valor do elemento A12 da matriz A foi igual ao elemento B12 da matriz B, isso tem que acontecer com todos os seus elementos. Então, é simples esse conceito. Duas matrizes, então, são iguais se elas tiverem a mesma ordem e se seus elementos correspondentes, né, aqueles que ocupem a mesma posição, né, nas duas matrizes, se esses elementos são idênticos. Vamos então aqui um exemplozinho de um problema para a gente resolver. Então, queremos saber aqui os valores de x e y para que essas duas matrizes sejam iguais. Observa que eu tenho uma matriz 2 por 2 aqui, uma matriz 2 por 2 do lado de cá. Então, podemos falar de igualdade, basta então fazer a equivalência entre os elementos correspondentes, os elementos que estejam na mesma posição. Então, eu posso dizer que 2x é igual a x mais 1, posso dizer que 3y é igual a 2y, observa aqui, ó, 3 igual a 3, 4 vai ter que ser igual a y mais 4, e a partir dessas igualdades vamos encontrar os valores de x e y. Então aqui, eu estou dizendo que 2x é igual a x mais 1. Se as matrizes são iguais, então isso tem que acontecer. 2x tem que ser igual a x mais 1. Resolvendo essa equaçãozinha, uma equação do primeiro grau simples, encontramos como resultado x igual a 1. Ok? Por outro lado, aqui estou dizendo que 4 é igual a y mais 4. Se 4 é igual a y mais 4, então y é igual a 0. Achamos então o valor de y. Nesse caso, é bom observar se esse resultado y igual a 0 satisfaz essa igualdade aqui, ó. 3y igual a 2y. 3y igual a 2y. Se y for igual a 0, satisfaz essa igualdade? 3 vezes 0 dá 0, 2 vezes 0 dá 0, 0 igual a 0. Sim, vai satisfazer. Essa observação é importante, porque se a gente não tem essa igualdade, eu não tenho as matrizes como sendo matrizes iguais. Então a gente tem que ficar de olho nessa observação, né? É o que está sendo dito aqui. É importante observar que o valor de y igual a 0 satisfaz a igualdade 3y igual a 2y, senão esse problema não teria solução, porque eu não encontraria um único valor de y que pudesse satisfazer essa igualdade, ok? Vamos então agora trabalhar com as operações, né, de soma e subtração, as duas operações básicas que vamos ver aqui com matrizes, né? Então observa, né, essa informação aqui é importante, né? Também somente é possível somar ou subtrair matrizes que sejam do mesmo tipo, ou seja, a mesma ordem. Então essa informação é
o princípio de tudo aqui, né? Então a gente só pode falar de soma e subtração de matrizes se a gente está falando de matrizes de mesma ordem. Então, partindo da premissa que estamos falando de matriz de mesma ordem, então eu tenho uma matriz A de ordem m por n, uma matriz B de ordem m por n, né? Podemos então somar essas duas matrizes. E somar as duas matrizes significa simplesmente somar os elementos que tenham a mesma posição em cada uma das matrizes. Então, a matriz A mais B será determinada pelos elementos. Aí eu estou simbolizando isso aqui por C. Também vai ser uma matriz de ordem m por n, obviamente, vai se manter a ordem, tá? E esses elementos C e J vão ser gerados a partir da soma do elemento A e J da matriz A com o elemento B e J da matriz B. Então, basta que eu some os valores correspondentes. Vamos olhar aqui o exemplo. Vendo o exemplo fica sempre mais fácil a gente compreender. Então, eu tenho uma matriz A de ordem 4 por 2, observa 4 linhas e 2 colunas. Temos uma matriz B aqui também de ordem 4 por 2, perfeito? Então, 4 por 2, a mesma ordem, podemos somar, podemos subtrair. Como vai ser a soma? Vou pegar os elementos correspondentes, então, ó, esse elemento aqui, que é o elemento A11, vai ser somado com o elemento B11. 1 mais 3 igual a 4. 0 mais menos 1 vai dar menos 1. Então, vamos ver aqui o resultado da soma dessas duas matrizes. Então, observa aqui, ó, 1 mais 3 igual a 4. 0 mais menos 1, menos 1. 2 mais 1, 3. 3 mais 5, 8. E assim sucessivamente. No caso da subtração, a situação é idêntica, né? Eu vou subtrair os elementos correspondentes. Então, observa, 1 menos 3 dá menos 2. 0 menos menos 1 vai dar mais 1. 2 menos 1 dá 1. 3 menos 5, menos 2. E assim sucessivamente. Perfeito? Então, simples fazer a soma ou fazer a subtração de matrizes. Eu só preciso ficar atento para observar que essas matrizes precisam ter o mesmo tamanho. Então, eu estou falando de matrizes de mesma ordem. E aí, somar ou subtrair acaba se tornando uma operação simples que bastará somar ou subtrair os seus elementos correspondentes. Ok? Beleza? Então, nessa primeira aula, o tema central foi matrizes. Falamos aqui de organização matricial, da ordem das matrizes, né? Representamos aqui suas linhas e colunas, mostramos como é que é possível você montar uma matriz, construir uma matriz a partir de um termo geral, né? De uma lei de formação, observando aí a posição de linha e coluna dos elementos da matriz. Falamos de soma e subtração de matrizes, igualdade de matrizes, ok? No mais, o vídeo está aí para ser assistido quantas vezes for necessário. É importante também fazer os exercícios, né? Montar seus grupos de estudo e fazer os exercícios com seus colegas e, obviamente, buscar novos desafios, né? Trabalhando com exercícios de maior nível de complexidade. Ok? Até a próxima. Tchau, tchau.